CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá pessoal, bom dia! Está começando agora o CBN Universidade de hoje, 29 de junho. E você já sabe, né? O nosso programa tem a produção de alunos de jornalismo da UEPB e Educomunicação da UFCG, com supervisão dos profissionais da Coordenadoria de Comunicação, a Codecom da UEPB. Vamos com os destaques do CBN Universidade deste sábado? Hoje nós vamos falar sobre as mudanças no sistema de afastamento dos servidores da UEPB. Tem novidade que foi aprovada pelo Consune e eu te explico direitinho como fica a partir de agora. A coluna Direito e Cidadania volta hoje com o último comentário da série sobre educação no Brasil. Hoje trago dados sobre a produção científica nas universidades federais e estaduais do Brasil. Eu trago as informações sobre a 4ª edição da corrida da UEPB, que deve reunir mais de 900 pessoas. Tem a coluna de Givaldo Cavalcante falando sobre os temidos spoilers. Isso é um assunto polêmico, viu? Qual seria a sua reação se antes de ler um livro, assistir a um filme, uma série ou tomar conhecimento de uma importante história, alguém te antecipasse que um mocinho morre no final? Você ficaria chateado ou teria mais interesse em saber como tudo aconteceu? E a Universidade Estadual da Paraíba tem pesquisa premiada em evento regional de biologia. E mais, a UEPB implementa serviço de atendimento psicológico para os servidores. E a gente recebe no estúdio do CBN Universidade a professora do curso de enfermagem da UEPB, Larissa Nogueira, para falar sobre o tratamento humanizado para pessoas com distúrbios psiquiátricos. E ainda, as ações da UEPB chamam a atenção da ONU e a universidade é reconhecida como instituição de impacto. Tem informação cultural para você. É que a 20ª edição do Salão de Artesanato da Paraíba, aqui de Campina Grande, já termina amanhã. Quem não visitou ainda dá tempo. Tudo isso e muito mais agora no CBN Universidade. E eu já começo o CBN Universidade de hoje falando sobre o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. É que foi divulgado o edital com as regras e o cronograma para o exame 2019, que deve ser aplicado com os estudantes de graduação do ano 1 do ciclo avaliativo do ENAD, que inclui os ingressantes e concluintes dos cursos que serão avaliados este ano. A inscrição dos estudantes é de responsabilidade dos coordenadores dos cursos em que os alunos estão matriculados e poderão ser feitas entre os dias 1º de julho e 11 de agosto. Fica ligado! Este ano serão avaliados os estudantes dos cursos de bacharelado em Ciências Agrárias, Ciências da Saúde e áreas afins. Tem também as engenharias e arquitetura e urbanismo. E as áreas dos cursos superiores de tecnologia nas áreas de ambiente e saúde, produção alimentícia, recursos naturais, militar e segurança. As provas do ENAD 2019 serão aplicadas no dia 24 de novembro e os alunos que estão concluindo os cursos só participam da cerimônia de colação de grau mediante a quitação do exame. Outras informações sobre o ENAD você pode acessar através do portal do INEP na internet www.portal.inep.gov.br. E para ficar por dentro de todo o cronograma é só acessar a página. E ainda sobre educação, é hora do comentário do professor Luciano Nascimento, fechando a série de 3 comentários sobre o tema educação. Hoje ele fala sobre a produção científica nas universidades. Escuta aí. Olá, os ouvintes da rádio CBN Campina Grande 103,5 FM. Eu sou o Luciano Nascimento e você ouve a coluna Direito e Cidadania. E, para tratarmos, portanto, nesse último programa da série Educação no Brasil, falemos sobre a produção científica nas universidades federais e estaduais do Brasil. Em pronunciamentos recentes, as autoridades ligadas à educação no Brasil, o ministro da Educação e especificamente o presidente da República, afirmaram que há pouca produção científica nas universidades federais no Brasil, que há uma produção intensa em universidades privadas, chegaram inclusive a citar a Universidade Mackenzie Presbiteriana em São Paulo e tudo mais. A questão é que nós temos publicação de dados recentes pela OCDE e outras fontes que afirmam que 95% da produção científica no Brasil
saem das universidades federais e estaduais. O Brasil, no ranking de 190 países, ocupa a 13ª posição em produção científica. Para ser específico, entre os anos de 2011 e 2016, as universidades federais e estaduais do Brasil publicaram 250 mil artigos científicos em uma plataforma chamada Web of Science, uma das mais respeitáveis no mundo. Portanto, nós temos, segundo esses dados, 20 universidades públicas no Brasil que monopolizam a produção científica no território nacional. 15 universidades federais e 5 universidades estaduais. Universidades federais como a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Paraná. Universidades estaduais como a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Unicamp em São Paulo, a USP em São Paulo. Portanto, não há como negar que a produção científica no Brasil sai das universidades públicas e não das universidades privadas. Recentemente, a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, listou essas 20 universidades públicas no Brasil de maior produção científica. E entre as 20 do ranking da FAPESP, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, não existe nenhuma privada. Todas são ou federais ou estaduais, mas nenhuma privada. Depois desse ranking de 20, a privada que aparece é representada pelas Pontifícias Universidades Católicas no Brasil, mais especificamente 2 delas, né? A Pontifícia Universidade Católica do Estado do Paraná e a do Estado de Minas Gerais. Diz a FAPESP que, entre os anos de 2014 e 2018, das 100 universidades que produzem ciência no Brasil, nós temos apenas 17 universidades privadas. Portanto, de 100, nós temos 17 universidades privadas, o que significa dizer que 83 são públicas, federais ou estaduais. E a privada que melhor aparece no ranking da FAPESP é a Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E ela aparece somente na posição de 37ª universidade em produção científica no Brasil. Não há, volto a repetir, como negar que a produção científica no Brasil, e se formos olhar, por exemplo, a questão das patentes no Brasil, e, portanto, interpretando as patentes como um instrumento de produção de riqueza para o Brasil, para o país, você tem instituições em primeiro plano e, portanto, num ranking nacional, como a Universidade Federal de Campina Grande, que está entre as 4 universidades federais que mais registram patentes no Brasil. Então, a produção científica no Brasil, ela é realizada pelas universidades federais e estaduais e não pelas universidades privadas. Volto a repetir. Segundo dados da FAPESP, a universidade privada melhor colocada no ranking da produção científica entre as 100 no Brasil é a Pontifícia Universidade Católica do Estado do Paraná, que aparece na 37ª posição. Portanto, das 100, para concluirmos, das 100 universidades que produzem ciência no Brasil, 83 são públicas, ou seja, a maior parte federais, a menor parte estaduais. A produção científica no Brasil, ela é inequivocamente pública. Obrigada, professor Luciano. E agora eu trago informações para você, servidor da UEPB, que pensa em fazer uma pós-graduação e, para isso, precisa pedir afastamento das funções. Tem mudança que foi aprovada pelo Conselho Universitário. O documento prevê que o pedido de afastamento só pode ser feito depois que o servidor cumprir o estágio probatório, podendo o afastamento ser parcial ou integral. A licença para a qualificação será de 48 meses para doutorados, sem a possibilidade de prorrogação, e 24 meses para mestrados, podendo haver a prorrogação de mais um ano para o término do curso. Ficou regulamentado que é de responsabilidade da Pró-Reitoria da Gestão de Pessoas receber os documentos e encaminhar o processo. A resolução foi aprovada por unanimidade pelos membros do Consune e é avaliada principalmente para cursos de pós-graduação que são reconhecidas pela CAPES. Então, você, servidor da UEPB, deve ficar ligado ao tempo que pode pedir para se pós-graduar. As outras informações você pode obter no site da UEPB, uepb.edu.br, na aba Resoluções Consune.
Agora é hora da nossa primeira pausa, mas na volta eu trago informações sobre o Banco de Dentes da UEPB. Você sabe como funciona? E o que é esse serviço? Para que serve o Banco de Dentes? Pois eu te explico depois do intervalo. No programa de hoje a gente ainda vai falar sobre o atendimento psicológico e psiquiátrico. Fica sintonizado que o CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta e eu já faço uma pergunta bem curiosa para você. Você sabia que a UEPB tem um banco de dentes humanos? Pois é, o curso de odontologia da Universidade Estadual da Paraíba, aqui em Campina Grande, se destaca em todo o Nordeste por ser um dos pioneiros no segmento. A iniciativa de armazenamento dentário serve como laboratório para trabalhos acadêmicos. Bem interessante, né? E quem traz mais informações para a gente é o repórter Afonso Carlos. Vamos ouvir. O curso de odontologia da Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande, é um dos pioneiros em ter um banco de dentes humanos em toda a região Nordeste. O BDH, como é conhecido o processo de armazenamento dentário, serve de laboratório para estudos e pesquisas dos alunos da graduação em odontologia pela universidade. O banco de dentes da UEPB tem mais de 300 unidades armazenadas, todos que foram doados pela população, a maioria do tipo permanente, e os dentes são usados para trabalhos acadêmicos. São estudos de pesquisas desenvolvidas para a melhoria da saúde bucal. Os dentes passam pelo processo de higienização até ser usados nos estudos. A limpeza é feita no próprio banco de dentes, como explica a coordenadora do setor, a professora Darlene Cristina Ramos. O dente é colocado no frasquinho, a gente já deixa um frasquinho certo em todas as clínicas, certo? Esse frasquinho ele é levado para aqui, para o banco de dente. Então, os meninos da equipe, porque a gente tem professores e tem alunos na equipe daqui, certo? Então, eles sobem com esses dentes. Esses dentes são lavados, higienizados, passados por toda parte, né, de limpeza, de higienização. Feito isso, como você viu, vai para, como é que chama? Limpou, tirou a parte periodontal, tirou toda aquela parte, raspou todinho o dente, lavou na água corrente, com desinfetante, alguma coisa. Você coloca ele de novo no frasquinho, aí limpa, coloca na água destilada, se não der tempo no mesmo dia, vai para a água destilada. Na água destilada vai para a geladeira, marca eles, certo? E depois, seguido, vem com o processo de autoclave e esterilização. Além de atender a demanda dos alunos de odontologia da UEPB, o Banco de Dentes ainda disponibiliza material para instituições de ensino superior. A gente aqui foi assim, quando a gente começou, a fez o projeto, então seguiu assim para a de João Pessoa, Patos não tem ainda, certo? Colhe com dente aqui, Recife também pede também a gente, que não tem o banco de dente na escola. Então, assim, aí quando João Pessoa também criou, e Araruna foi através de um professor que fazia parte do banco de dente, levou também a nossa ideia e fez também o banco de dente lá no campus de Araruna, no campus 8. Então, é uma importância assim, muito grande. A gente pegou a equipe aqui, a gente levou para João Pessoa. Lá também tem a estrutura, um pouquinho maior que essa, mas é quase a mesma coisa. E a partir do 5º período do curso, os estudantes utilizam os dentes para aprender os procedimentos, como restaurações, raspagem de placas e de cáries, entre outros. O exercício garante a prática inicial do fazer profissional. O aluno de odontologia Roberto Filho está concluindo o curso. Ele teve uma boa experiência e aprendeu bastante através do Banco de Dentes da UEPB. Quando a gente começa a estudar, começa a se preparar para as palestras, né, para apresentar, e você vê o quão importante é, né? A gente tem mania de banalizar as coisas, mas quando vê que é importante, sobretudo, a gente costuma dizer que os dentes usa e deixa para lá, mas não. Ele conversa com a gente, eu costumo brincar nas palestras que ele conversa com a gente. Se você observar, assim como você observa um fígado, tem os seus problemas, um dente, e ele conversa com a gente. E quando você pega o dente aqui, você começa a observar. Realmente o que eu aprendi em determinada aula dá para observar nesse dente aqui. Uma abrasão, uma bifração, que são causas que do dia a dia que acontece com a gente, que é ver, e daí a gente pode programar um estudo, observar, e tudo isso a gente tem aqui. Os dentes usados para estudos são doados. As pessoas assinam um termo de consentimento para efetuar a doação. O BDH é uma instituição sem fins lucrativos que visa arrecadar, preparar e distribuir dentes para aprendizado e pesquisas científicas. Afonso Carlos para o CBN Universidade. Obrigada, Afonso. Agora a gente vai falar sobre uma corrida da UEPB que chega à sua 4ª edição este ano com o tema Corrida de Rua Educando para Viver Bem.
A prova deve ser no dia 22 de setembro e a Pró-Reitoria Estudantil e a Coordenadoria de Esportes e Lazer da Universidade é quem estão realizando o evento com a perspectiva de atrair um público de 1.000 pessoas e tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, além de promover a integração da comunidade acadêmica com as famílias campinenses. A corrida será disputada com provas de 3 ou 5 quilômetros, incluindo categorias para cadeirantes e pessoas com necessidades especiais. Bem legal! Agora fica ligado que as inscrições serão realizadas a partir do mês de agosto no site da UEPB, através do endereço cpcom.epb.edu.br/forms. Repetindo, cpcom.epb.edu.br/forms para a comunidade universitária e no site www.contraorelogio.com.br para a comunidade em geral. Os participantes receberão um kit de camisa e chip de controle nos dias 20 e 21 de setembro. E os 3 primeiros colocados de cada modalidade serão premiados com troféus. Os demais colocados receberão a medalha de participação. Fica ligado e marca aí no seu calendário. Dia 22 de setembro, corrida de rua da UEPB. Mudando de assunto, agora é hora do comentário de Givaldo Cavalcante. E o tema de hoje é spoiler. Tá muito bacana, vamos ouvir. Comunicação e sociedade. Bom dia para você e para todos que acompanham o CBN Universidade deste sábado. Quero propor uma reflexão para você que nos escuta. Qual seria a sua reação se antes de ler um livro, assistir a um filme, uma série ou tomar conhecimento de uma importante história, alguém te antecipasse que um mocinho morre no final? Você ficaria chateado ou teria mais interesse em saber como tudo aconteceu? Em tempos de vivência em uma comunidade de conhecimento coletivo, principalmente proporcionada pela rede mundial de computadores, essas reflexões são absolutamente normais. Por isso que há alguns anos uma palavrinha em inglês tornou-se bastante comum no nosso vocabulário. Estou me referindo à palavra spoiler. Bom, spoiler se refere a alguém que quer desmanchar o prazer da surpresa do outro. Ela deriva da palavra spoiling, que significa estragar. E devido ao sucesso do filme Vingadores Ultimato, essa discussão de divulgar ou não spoilers do desfecho da saga dos heróis da Marvel tem dominado as discussões da internet. A relação de amor e ódio a essa prática é tão grande que, ao mesmo tempo que muitos abominam essa prática, existem estudos que direcionam o spoiling à construção de um conhecimento a partir de técnicas de investigação e não meramente ao fato de contar o final das histórias antes das pessoas a conhecerem. Como quem investiga algo adquire conhecimento, e conhecimento oferece posição de destaque, o spoiling concentra poder no sentido de que ele ajuda pessoas que têm o mesmo interesse a entenderem como podem lidar com novos acontecimentos. Mas como seria se as pessoas utilizassem o spoiling não somente em filmes, séries ou livros? Imagina os outros tipos de informações que as pessoas poderiam reunir se resolvessem utilizar spoiler em um governo, por exemplo. A mídia faz isso até certo ponto, mas nesse caso são empresas de comunicação que possuem inúmeros interesses e não pessoas que estão utilizando suas descobertas para antecipar como os outros podem reagir aos acontecimentos. O que queremos propor com essa reflexão é demonstrar que a sociedade tem desenvolvido técnicas cada vez mais poderosas de interferir nas estruturas. No entanto, muitos estão apenas se divertindo e estragando a surpresa dos outros que ainda não conhecem o que vem pela frente. É inevitável que os spoilers vazem e que as pessoas fiquem ofendidas, mas pensar em quais conteúdos são prioridade já deveria ser um avanço considerável devido à situação atual da nossa sociedade. Obrigado mais uma vez pela sua atenção e até o próximo programa. Obrigada, Givaldo. Agora é hora de mais uma pausa rapidinha, mas fica com a gente que no próximo bloco eu falo sobre uma pesquisa da UEPB que foi premiada em evento regional de biologia. E tem também uma entrevista com a enfermeira e professora da UEPB, a Larissa Nogueira, que aborda o tema tratamento humanizado para pessoas com distúrbios psiquiátricos. E é claro, tem muita informação cultural para você. Você já sabe, né? Fica sintonizado na 103.5 que a gente volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
CBN Universidade de volta, e eu trago uma notícia boa para todos nós da comunidade acadêmica. É que uma pesquisa da UEPB, intitulada Análise dos atuais métodos de controle do Aedes aegypti, com ênfase nos métodos moleculares, ganhou o prêmio de melhor trabalho apresentado no 2º Encontro Regional de Biologia Celular e Molecular, que aconteceu no Campus 5, em João Pessoa. O trabalho foi realizado pelos alunos Evaldo Farias Filho e Camila Cavalcante, com a supervisão do professor Walter Fabrício Silva, todos do Departamento de Biologia da UEPB. A pesquisa é voltada para os métodos de controle contra o Aedes aegypti e a transmissão de arboviroses, que é o Zika vírus, a febre chikungunya, a dengue, e também estuda as atuais tecnologias que trabalham para realizar esse controle vetorial. Pois é uma pesquisa muito importante e merece mesmo esse reconhecimento. E o CBN Universidade continua falando sobre saúde, mas agora a gente vai falar sobre a necessidade do cuidado da saúde mental do trabalhador em seu ambiente de trabalho. Foi pensando nisso que a UEPB ampliou o público dos atendimentos de escuta e aconselhamento psicológico para servidores e técnicos da instituição. A iniciativa é da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que reconhece a importância deste serviço. Entenda melhor como tudo funciona na reportagem de Kalina Araújo. Escuta aí. Segundo o relatório da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico, 1 em cada 5 trabalhadores sofre de alguma condição mental, como depressão ou ansiedade, e isso impacta diretamente no ambiente de trabalho. A Universidade Estadual da Paraíba, pensando na saúde mental dos servidores, oferece atendimento psicológico através do projeto Serviço de Plantão de Escuta e Aconselhamento Psicológico, fruto de uma parceria da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas com a Clínica Escola de Psicologia. A assistente social da Progep, Albertina Félix, nos contou como foi detectado a necessidade deste serviço na instituição. A necessidade surgiu da nossa experiência, né, na área de saúde do trabalhador aqui. As demandas, elas na sua maioria não chegam oficialmente, mas houveram sim encaminhamentos para a clínica de psicologia, de servidores com sofrimento, né, psíquico, com transtornos mentais. Pesquisas mostram também a nossa experiência que o sofrimento psíquico pode levar a acidente de trabalho. Então, assim, houve uma preocupação nossa também nesse sentido, né, de expandir esses serviços de plantão de escuta psicológica para os servidores, né, e as servidoras. O projeto é uma extensão do atendimento de escuta psicológica da Clínica Escola de Psicologia da UEPB e tem como coordenadora a professora Carla Brandão, do Departamento de Psicologia. Ela nos conta como funciona o atendimento. É uma consulta, né, em que a pessoa pode trazer a sua necessidade imediata, o que é que está ali causando sofrimento naquele momento, ou tristeza, ou dificuldade, ou conflito, aquilo que esteja mais emergente e que tenha motivado ela a vir procurar a clínica de psicologia. Esse atendimento, no momento em que ela chega, esse atendimento é realizado, não tem um tempo, né? Então essa consulta ela dura o tempo da necessidade, dependendo de como essa pessoa chega. Quando havendo necessidade, a gente faz um encaminhamento aqui mesmo internamente para a psicoterapia ou para outros serviços, caso a gente identifique outras necessidades. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. As situações de competição são as principais causas de estresse associado ao trabalho. O Serviço de Plantão de Escuta e Aconselhamento Psicológico também é fruto de uma parceria interna do curso de Psicologia, a qual conta com a professora Valéria Moraes, que orienta o projeto de estágio direcionado à saúde mental do trabalhador no curso de Psicologia. E ela nos conta a importância do cuidado da saúde mental do trabalhador. Quando se pensa em saúde mental voltada ao trabalho, é necessário se pontuar algumas coisas importantes. Então, a gente não está falando de uma situação específica da Universidade Estadual da Paraíba, mas que diz respeito ao cenário nacional e, quiçá, mundial. Hoje a saúde, o sofrimento mental, os transtornos mentais relacionados ao trabalho, eles se configuram como a terceira maior causa de afastamento de profissionais de categorias diversas. Então, o que a universidade está fazendo agora é sim dar uma resposta positiva, efetiva, com relação a esse cenário, que não é um cenário específico da universidade. E a gente entende como sendo alguma coisa pontual, mas extremamente necessária para esse momento que não somente o nosso país
país vive, mas que o mundo inteiro e discute acerca desse fenômeno que é o adoecimento mental dos trabalhadores. O projeto de extensão conta com a participação de 2 alunas. A Jaqueline Maia, do 9º período de Psicologia, é uma delas e destaca a importância do projeto na humanização do trabalho do servidor na instituição. É justamente unir a parte da clínica com a parte do trabalho, porque às vezes a gente pensa muito que só existe a clínica. Existe uma parte que a clínica pode atuar nesses meios de trabalho e é justamente um dos porquês a gente está fazendo esse projeto, né? E também trazer um pouco de humanização para o trabalho do servidor, já que ele passa por tantas demandas, a gente vem passando por um período de precarização mesmo, das relações de trabalho, e aí tem levado muita gente a adoecer mentalmente, e aí esse espaço é bom para que a gente possa poder cuidar um pouco dessa saúde mental, uma vez que a gente não vê muito isso dentro dos espaços das organizações, das instituições públicas. Os atendimentos do Serviço de Plantão de Escuta e Aconselhamento Psicológico acontecem nas terças-feiras, das 9 às 11 horas da manhã, e toda sexta-feira, das 8 às 11 horas da manhã, na sala 112, no prédio das Pró-Reitorias, em Bodocongó. Para ser ouvido, não é necessário marcar horário. Kalina Araújo, para o CBN Universidade. Obrigada, Kalina. E eu aproveito o momento para parabenizar a UEPB por essa iniciativa que, com certeza, só irá trazer bons resultados para todos os servidores e também para a instituição. E eu continuo falando sobre saúde. Durante muito tempo, precisar de atendimento psicológico era considerado um tabu, uma doença. Hoje em dia, com a temática sendo bastante discutida nas grandes mídias e principalmente dentro do ambiente acadêmico, as pessoas já entendem mais sobre esse cuidado com a mente e procuram a ajuda necessária. E é justamente sobre isso que vamos falar agora. Estamos vivenciando uma luta em defesa da reforma psiquiátrica e para falar sobre isso, vamos trazer agora no CBN Universidade a professora do curso de enfermagem da UEPB, Larissa Nogueira. Ela que é responsável por reafirmar essa importância da mobilização sobre o tratamento humanizado. Professora, de acordo com essa nova proposta do Ministério da Saúde, como a senhora acha que esses serviços devem agir sem retrocesso? Assim, a gente está passando por uma situação bem delicada na saúde mental, quando a gente fala sobre essa nova nota técnica que vem surgindo aí, proposta pelo próprio Ministério da Saúde, e que o próprio Ministério da Saúde está tentando acobertar, né? No sentido de que, você me pergunta se é um retrocesso. Ela vai de encontro ao que solicita e o que diz a lei da reforma psiquiátrica, que é a lei 10.216. E aí é como se ela tivesse um retrocesso diante de tudo que a gente vem construindo ao longo do tempo. Então, vai ser um retrocesso, ela compõe segmentos que vai retroceder, sim. Em algumas questões, outras mais agravantes, umas mais agravantes, outras menos, mas vai haver um retrocesso, sim. Como a senhora acha que a saúde mental devia funcionar aqui no Brasil, principalmente no âmbito local? Como a senhora acha que deveria ser? Essa pergunta é difícil, porque ela traz uma responsabilidade muito grande. No sentido de eu ter a minha percepção pessoal em relação à saúde mental, juntamente à reforma e tudo que foi construído ao longo do tempo. Mas claro que a gente queria um serviço humano, a gente queria um serviço responsável, com pessoas que sabem o que estão fazendo, o que estão dizendo, em relação a essas pessoas que têm um transtorno mental, porque não é fácil nem cuidar, nem conviver. A gente precisa também entender o outro lado da moeda, que é de quem convive, né? Então, para mim, uma saúde mental perfeita seria uma saúde mental que contemplasse todos os aspectos biopsicossociais. Mas a gente sabe que essa perfeição a gente não vai conseguir, mas a gente pelo menos tenta tratá-lo de forma como eles deveriam ser tratados. A senhora é professora, né? Além de atuar como enfermeira. A senhora pode falar qual é o papel da comunidade acadêmica à frente desse novo desafio? A academia ela tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente está formando pessoas para trabalhar lá na frente com essas pessoas que têm transtorno mental e no âmbito muito maior. Até porque o local que a gente for trabalhar no âmbito da enfermagem, isso não nos omite de não trabalhar com alguém que tem transtorno mental. E eu vou muito mais além. Isso não nos omite, enquanto profissional, de ser um usuário com transtorno mental, que é mais grave. Então, a gente precisa estar preparado para, pelo menos, trabalhar com o mínimo que seja de responsabilidade com essas pessoas. Então, a academia, de um modo geral, a faculdade, ela tem um papel super responsável nesse processo, porque nós formaremos pessoas que cuidarão de outros, e aí formará aquele ciclo que a gente sabe que não termina, que pode voltar, inclusive, para a gente. Professora, a gente sabe que a família tem um papel muito importante, justamente nesse cuidado.
A senhora fala um pouquinho desse papel e dessa responsabilidade que elas carregam? É tão importante o papel da família que foi através de um movimento com a família que movimentou toda essa reforma psiquiátrica. Então, imagina o poder que a família tem. A família, usuários, profissionais, né? Então, imagina o poder que a gente tem nas nossas mãos de poder mudar alguma coisa. Então, a família é imprescindível nisso. Agora, se elas desconhecem, elas vão fazer o quê? Né? Tantas coisas da nossa legislação a gente mesmo desconhece. Imagina as famílias que às vezes não têm nem acesso ao conhecimento, né, e tudo mais. Quando a gente fala de tratamento humanizado, a gente sabe que está tratando de os pacientes serem livres, eles terem liberdade e também dessa inserção deles na comunidade, né, na comunidade de uma forma geral. A senhora fala um pouquinho desse tratamento humanizado, de como ele funciona, quais são as técnicas que a enfermagem usa? Na verdade, para falar sobre isso, a gente precisa voltar no tempo. No tempo de antes da reforma, como é que essas pessoas eram tratadas. Quando a gente fala em liberdade, a gente precisa entender que não precisa estar só dentro de uma grade para estar preso ou fora dela para estar livre. Né? A gente precisa entender essas duas conotações. A gente às vezes está liberto, mas está preso a algumas coisas. E isso é muito preocupante quando a gente pensa lá atrás que essas pessoas eram tratadas de forma desumana, em grades, o tratamento era indigno. Né? Era destituído de pessoas, de seres humanos. Então, pessoas como antigamente essas pessoas eram tratadas, não é tratamento. Até porque essas pessoas não tinham uma melhora, só cronificava. Então, que tipo de tratamento é esse quando a gente vê que alguém... Não é que ele vai ter a cura, porque a gente sabe que o transtorno mental não tem cura, até então. Né? Mas a gente, pelo menos, dá a menor dignidade que seja a ele. Então, até então, não era dado, até a reforma. Até toda essa construção que foi sendo feita, essas discussões ao longo do tempo, que não foram fáceis, né? E hoje a gente percebe que essa humanização, ela precisa vir, inclusive, dos profissionais. Não adianta a gente ter serviços aí substitutivos, como os CAPs surgiram, com pessoas com pensamento lá de 1500, de aprisionar, de tratar de forma desumana. Né? Não adianta a gente ter novas tecnologias, a gente tem pessoas, às vezes, com a cabeça do tamanho de um feijão, que não vai resolver nada, no sentido de humanizar, de atendimento, de assistência. Né? Então, essa humanização e essa assistência precisa estar no âmbito muito geral. Por que só no doente mental? E por que falar de um atendimento humano se a gente é humano? Então, como assim? Eu vou humanizar um tratamento de alguém que eu estou tratando com humano? Eu estou tratando com bicho? Né? E fica aquela reflexão. Então, assim, às vezes o tratamento humanizado vem do próprio profissional e precisa partir dele, precisa partir da família. O familiar precisa aceitar esse usuário que tem transtorno mental, que não é fácil. Eu concordo com ele que não é fácil conviver, mas é preciso tratá-lo de forma a igualar todo mundo. Não é porque ele tem um transtorno mental que ele é diminutivo de qualquer pessoa. Obrigada, professora. Com certeza, nós do CBN Universidade vamos trazer mais assuntos como esse, que é tão importante aqui no programa. E eu quero aproveitar e dar os parabéns à senhora e à sua equipe por participarem tão ativamente dessa luta, que no final das contas é de todos nós. Nós agora vamos para um intervalo, mas fica sintonizado que eu volto rapidinho com o nosso último bloco, trazendo muita informação cultural para você, ouvinte da CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. Até já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta nesta manhã de sábado com muita informação cultural para você. E eu já começo te lembrando que na próxima sexta-feira, dia 5 de julho, começa a 10ª edição do Festival de Música Internacional de Campina Grande, que este ano homenageia o grande Jackson do Pandeiro. O FIMUS tem o objetivo de incentivar e valorizar a diversidade da música popular. A programação está bem atrativa e conta com a publicação de um livro, um espetáculo sobre a trajetória do homenageado, exposições de caricaturas, além de várias oficinas de percussão regional e muito mais. Então é isso. Marca aí no seu calendário que do dia 5 ao dia 14 de julho tem o Festival Internacional de Música e o FIMUS Jazz, edição 2019. E por falar em calendário, você sabe que todo ano tem o Comunicurtas, né? É um festival audiovisual que acontece tradicionalmente em Campina Grande e que visa estimular as práticas cinematográficas. O festival tem sempre uma programação recheada de debates, exibições de filmes e oficinas que se estendem ao longo de todo o ano. E a repórter Betânia Silva conta pra gente algumas dessas oficinas que foram ministradas pela equipe do festival para estudantes da UEPB. Vamos ouvir na reportagem. Em uma semana foram ministradas 2 oficinas, uma sobre produção de documentário e outra de fotojornalismo.
A primeira trouxe marcos conceituais e históricos do filme tipo documentário, além de abordar a experiência do cinema instantâneo, que trabalha produções audiovisuais com pequena equipe de produção e com material finalizado em um curto espaço de tempo. O coordenador do Festival Comunicurtas, Hipólito Lucena, foi o responsável pela oficina. Ele falou sobre o que foi passado para os participantes. Essa é uma produção que a gente tem feito em larga escala. Nos últimos 20 anos a gente tem tido feito um bom registro da memória, das pessoas, dos fazeres, dos saberes, gente pelo Brasil afora, muito particularmente aqui da Paraíba. Então a gente vai tentar, de certa forma, mostrar um pouco desse trabalho, como é que ele acontece, como é que ele reverbera, como é que ele se traduz também de uma linguagem que passa de uma pesquisa acadêmica, científica, também traduzido pela ideia da oralidade que vem geralmente dessas pessoas, que vem desses saberes. Então é nessa linha da Foco Comunicação atua, é nessa linha da cultura popular. Então a gente vai fazer esse recorte, tentar mostrar essas possibilidades e um pouco de como a gente pode tornar essas pessoas que são anônimos, em sua grande maioria do cotidiano, e trazê-las para a cena para destacar a sua função social, pedagógica e cultural dentro do recorte de um contexto da sociedade. O estudante Pedro Albuquerque participou da oficina Documentário como Narrativa Audiovisual e contou como foi o aprendizado. Essa oficina especificamente ela trata sobre os documentários produzidos aqui na nossa região, né? E mostrando a importância da cultura popular, né? Não esquecendo a nossa cultura, porque hoje há várias formas de cultura, mas também a nossa cultura nordestina ela perpassa por gerações e continua viva. Isso é muito bom, poder mostrar a nossa cultura em formas audiovisuais. A outra oficina promovida pelo Festival Audiovisual Comunicurtas UEPB foi a de Fotojornalismo e Cultura Popular, que tratou da fotografia enquanto identidade nacional, do lambe-lambe à indústria cultural e às redes sociais, além de discutir as noções estéticas, semiótica e técnicas para documentar a tradição e a modernidade das comunidades para o fotojornalismo e a cultura popular. A educomunicadora formada pela Universidade Federal de Campina Grande, Juliana Rodrigues, foi uma das ministrantes e falou sobre a oficina e a importância dela para os participantes. A gente vai mostrar um pouquinho da história desse fotojornalismo, né? E sua imbricação com a cultura popular. Como é que o fotojornalismo ele serve, né, para valorizar nossas tradições culturais, principalmente aqui na Paraíba, né, como em Campina Grande. Como é que o fotojornalismo ele conversa com isso e também o trabalho das redes sociais, no caso de como as redes sociais elas são usadas para a valorização da cultura popular. O Nordeste é conhecido pelas várias manifestações populares, culturas e crenças que passam de geração em geração, que o torna único e cheio de riqueza cultural. Através de oficinas como estas, o Festival Comunicurtas da UEPB também contribui com a valorização do que é local, através do incentivo às produções audiovisuais. Betânia Silva para o CBN Universidade. Obrigada, Betânia. Agora a gente vai falar sobre a admissão da UEPB como uma instituição de impacto em uma iniciativa da ONU. Ao longo de 53 anos de existência, a Universidade Estadual da Paraíba esteve sempre comprometida em impactar a comunidade acadêmica de forma positiva. Esse também é o princípio da Organização das Nações Unidas, e foi justamente pelas ações promovidas pela universidade seguirem a mesma linha de pensamento, sempre priorizando o compromisso com os direitos humanos e promovendo uma educação de qualidade, respeitando a todos, que a UEPB passou a integrar uma iniciativa da ONU como instituição de impacto acadêmico. Quem tem mais informações para a gente é o repórter Gabriel Alexandre. Vamos ouvir. A Organização das Nações Unidas credenciou a Universidade Estadual da Paraíba como instituição de grande impacto para a sociedade, através da UNAI, a United Nations Academic Impact. Essa é uma iniciativa que reúne instituições de ensino superior de todo o mundo para promover ações, dentre as quais estão o combate à pobreza através da educação, compromisso com os direitos humanos e sustentabilidade, entre outros. Hoje, a UNAI conta com 1.300 instituições, associadas em 135 países. A UNAI ajuda as instituições interessadas a disseminar informações sobre as iniciativas e atividades da ONU, fornecendo ideias para que essas atividades sejam desenvolvidas em nível local e em outros campos universitários, e também nas comunidades. O princípio é compartilhar ideias, pesquisas e recursos para promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, assim como outros mandados da ONU. Hoje, como membro participante da UNAI, a UEPB se coloca em posição de destaque no cenário global, se comprometendo a realizar ações para a comunidade. Um dos objetivos propostos pela ONU é que as instituições se comprometam a realizar
realizar anualmente ao menos uma ação ampla de apoio aos princípios globais. Ter o reconhecimento da ONU significa para a Universidade Estadual da Paraíba a internacionalização e o reconhecimento da dedicação institucional na promoção da cultura e educação de qualidade. O professor Cláudio Lucena destaca que os pontos e metas necessários já eram cumpridos. Isso não é um plano para frente. A gente não está fazendo um planejamento, nenhuma intenção de cumprir alguns requisitos. Existem 10 princípios, né, humanizadores de impacto acadêmico, que tem a ver com respeito à diversidade, que tem a ver com respeito à igualdade, promoção de educação, né, e esses princípios, as Nações Unidas reconheceram que a UEPB já cumpre nas atividades que tem desenvolvido ao longo desses mais de 50 anos. Né? Então, é importante porque é um reconhecimento internacional, é importante porque num momento de muita crise, né, de muita dificuldade na educação brasileira, de uma forma geral, na educação pública mais ainda, né, e ainda com as nossas particularidades de dificuldade no próprio estado da Paraíba, receber um reconhecimento como esse dá a gente um gás de que o caminho está certo, né? O caminho está certo. As dificuldades estão aí, a gente tem que estudar junto, né, uma forma de superá-las, mas a gente está no caminho certo, com o reconhecimento internacional, fazendo parte de uma rede agora de aproximadamente 1.000 universidades no mundo inteiro que cumprem esses 10 requisitos de uma educação de impacto. Para Rangel Júnior, reitor da UEPB, este é o reconhecimento de que o trabalho realizado pela Universidade Estadual da Paraíba é de qualidade e segue a linha de impactar o mundo de forma positiva, onde é priorizado o respeito, a igualdade e as oportunidades para todos. Com informações da Codecom UEPB, Gabriel Alexandre para o CBN Universidade. Obrigada, Gabriel. E eu continuo nesse papo sobre internacionalização. É que a Coordenadoria de Relações Internacionais da UEPB, a CORE, participou de um debate sobre possíveis parcerias internacionais disponibilizadas por meio do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. A iniciativa também contou com a participação da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, a FAPESC, além de parceiros da União Europeia. O workshop Cooperação Internacional e União Europeia apresentou oportunidades existentes de parceria entre os países do Reino Unido e a Itália. A CORE da UEPB trabalha justamente nessa busca de parceiros internacionais e de instituições com interesses em comum que possam credenciar a universidade a integrar essas iniciativas de cooperação, o que é muito bom para a UEPB e muito bom para os alunos que estudam na instituição. Agora a gente muda de assunto para trazer uma dica cultural para você que está aqui em Campina Grande e gosta de conhecer a cultura e a tradição do povo local. Tem uma opção de passeio bem interessante. É a 30ª edição do Salão de Artesanato da Paraíba, que já termina amanhã, dia 30 de junho, e que está aqui em Campina Grande. O salão está montado na área externa do Museu de Arte Contemporânea, no bairro do Catolé. Lá é possível conhecer a criatividade e o designer do que é produzido no artesanato do estado. Vale a pena prestigiar, viu? Então fica aqui a minha dica para o fim de semana, além de, claro, a festa no Parque do Povo. E assim eu encerro o CBN Universidade de hoje, mas próximo sábado tem mais. A gente se encontra às 9 horas da manhã aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. E você já sabe, né? Se perdeu algum programa, pode ouvir todas as edições do CBN Universidade através do canal Rede UEPB no YouTube. A cada semana, os programas estão disponíveis para você ouvir. O CBN Universidade tem a produção dos estudantes de jornalismo da UEPB e é do Comunicação da UFCG, com a apresentação minha, Luana Albéria. Supervisão e edição fica por conta da Coordenadoria de Comunicação da UEPB e a direção é de Hipólito Lucena. Realização Universidade Estadual da Paraíba e Rádio CBN Campina Grande. Continua com a programação da CBN, que ainda tem muita informação para você. A gente volta sábado que vem e até lá! CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba.